Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. Atendendo ao pedido de tantos ouvintes, o podcast não vai parar e é gravado remotamente e por Skype. É a maneira de manter o nosso gostoso bate-papo semanal. Muito bem-vindos! Uma apaixonada por cozinha. Diferente da maioria das pessoas que pensa em ter um negócio próprio na gastronomia, como um restaurante ou uma confeitaria, Ana Paula de Moraes Riscala, ou simplesmente Paula Riscala, sobrenome que herdou do marido Flávio, ela seguiu um caminho completamente diferente. Descobriu que gostava mesmo de ensinar. Foi assim que em 1999, junto com a sócia Heloísa Bacelar, hoje dona do Lar da Venda, fechado por enquanto em tempos de coronavírus, montou o Ateliê Gourmand na região paulistana conhecida como Jardins. Era uma escola de culinária inovadora para a época, já que cada aluno possuía seu próprio fogão na cozinha, nada de demonstração. Todo mundo tinha que botar a mão na panela. O Ateliê Gourmand sobreviveu até 2016, mas Paula não queria parar. Em março de 2019, pôs no ar a plataforma eletrônica Tá na Mesa. Numa velocidade vertiginosa, produz livros de receitas com chefes, tem aulas com pratos testados e uma parceria com um grande hospital da capital paulista para a produção de mesas voltadas à saúde. Em tempos de coronavírus, apresenta o tema alimentação e imunidade. Muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Arnaldo. Muito honrada com o seu convite. É um prazer conversar com você, porque, em geral, a gente fala com chefe, né? Chefe é tudo, e é muito legal ter alguém que tem essa sua versatilidade, tenha um outro ponto de vista, né? Embora muitas pessoas já conheçam o Tá na Mesa, eu queria que você começasse explicando o que é essa plataforma. Arnaldo, o Tá na Mesa é uma plataforma bastante jovem, a gente se denomina uma startup, né, como o pessoal gosta de dizer, uma food tech. Nós somos uma food tech de 1 ano só e nós trouxemos um modelo novo de site, porque até então a gente pesquisou acho que os 20 maiores sites, tanto no Brasil quanto fora, e os sites são sempre repositórios de receita. E foi até eu conversei com muita gente de digital antes de montar o projeto e teve um insight que não saiu da minha cabeça, foi até de um jovem, ele virou para mim e falou assim, puxa, mas vocês são muito mais do que receita. A gastronomia ela é muito mais rica do que só receita. E foi aí que me deu um clique. Eu falei, nossa, aí ele capturou o que a gente realmente acredita, né? Que está no nosso DNA. O Tá na Mesa, ele nasceu com essa proposta de ser um site que oferece algo muito além da receita. Então a gente fala a gente quando monta um tema, né? Que é uma mesa que a gente fala, que a gente chama, a gente procura ter uma coisa muito holística, assim, que a gente cobre tudo que está relacionado com aquele tema. Então receita é óbvio, é um dos aspectos, mas a gente fala de dicas, de curiosidade, de aspectos históricos, de cultura, de utensílios. Então a gente transborda muito além daquele conteúdo padrão, né, que os sites trabalham. Vocês foram ao ar em março de 2019, né? Quanto tempo você demorou preparando, gestando essa ideia? Nossa, Arnaldo, na verdade foram 4 anos. Parece pouco, né? Assim, parece pouco 1 ano no ar, muito, mas né? Parece muito 4 anos. Não, mas realmente parece um longo tempo, mas foi necessário. A gente errou muito antes de chegar no modelo do Tá na Mesa. Eu não tenho vergonha de dizer, a gente deu muita cabeçada. Óbvio que quando a gente percebeu, né, que o movimento das aulas físicas estava sendo diretamente afetado pelo YouTube, o YouTube veio sem parede, né? Então a sala de aula você estava restrita, eu ensinava risoto numa quarta-feira, 8 horas da noite. O meu cliente queria fazer risoto a hora que ele quisesse. Então a concorrência do YouTube começou a ficar muito forte e a gente percebeu que havia uma marcha ré assim, no movimento. Durante acho, quase 3 anos a gente sobreviveu fazendo o curso profissionalizante, que foi um novo sprint que o Ateliê Gourmand deu, né? A gente tinha antes só aulas avulsas, sempre aulas só com 3 horas de duração e só para amadores. Nós demos, durante 16 anos, Arnaldo, quase 5.000 aulas. Fizemos mais de 1.000 eventos corporativos também. Conta alguns dos chefes que passaram pelo Ateliê Gourmand. Eu sei porque eu fui até jurada de um concurso, foi uma delícia.
Olha, desses grandes nomes, acho que passaram, graças a Deus, quase todos. A gente teve desde o Jacan, que foi super parceiro nosso, fez até um curso para menores carentes conosco, o Alex Atala, Sérgio Arno, Carla Pelambuco, Silvia, nossa, todos, a Silvia Percussi, nossa, são 300 nomes, acho que eu gastaria todo o nosso tempo aqui se eu fosse listar todos. Mas isso muito é uma boa carinho, memória. se eu esqueci de alguém, realmente me desculpem, mas são todos muito queridos e a gente nasceu com esse DNA, a gente nunca teve um chefe nosso, nós nascemos para divulgar o trabalho dos chefes brasileiros, a gente quer mostrar para o mundo a gastronomia que o Brasil desempenha e desempenha tão bem, né? Então a gente sempre quis ser o mote que nos define, nós somos a vitrine dos chefes. Bom, vamos aproveitar e fazer um pouco de merchan do bem, né? Você tem que falar aí qual que é o endereço do Tá Na Mesa, porque o Tá Na Mesa fica com as mesas abertas, né? Esses temas durante um período e todo mundo pode baixar, acessar gratuitamente. Sim, a gente é um site, o endereço é tanamesa.com e a nossa forma de trabalhar é que a gente trabalha com temas que duram uma semana. A mesa sempre abre na segunda-feira e fecha no domingo à noite. E a gente sempre quis privilegiar as pessoas que querem aprender a cozinhar e não têm poder aquisitivo para comprar o material. Então, toda vez que a mesa fecha, e eu falo que é uma loucura lá no escritório, porque a gente escreve um livro por semana e as pessoas falam, mas o e-book, será que é um livro mesmo? Olha, a gente tem e-books de mais de 100 páginas, então assim, é um conteúdo enorme que é escrito, e a gente tem editoras de conteúdo, chefe de cozinha, tem uma equipe enorme por trás, está na mesa, depois a gente pode falar um pouco. Mas o conteúdo, quando sai, ele sai sempre na segunda-feira, a gente libera o e-book para os usuários, e de segunda a quarta ele fica gratuito para download, né? A pessoa pode fazer pela Amazon, hoje a gente usa a plataforma da Amazon, porque iOS e Android ainda tem um chão para chegar aqui no Brasil, não está fácil a gente conseguir liberar, acho que o iOS ainda vem primeiro do que o Android, mas a gente sabe que é uma questão de tempo, já as outras plataformas também vão estar oferecendo e-books aqui no Brasil, mas o legal de ficar 3 dias gratuito é que a gente tem downloads no Brasil inteiro e qualquer pessoa pode baixar nesse período. Aliás, deve ser no mundo inteiro, né? Porque não tem... A grande vantagem da internet é essa coisa sem fronteira. Você pode ter certeza que a gente vai ser ouvido no mundo inteiro. Isso é muito legal, a gente tem rastreado e tem gente falando português em todas as partes do mundo e as pessoas ouvem, né? Mais do que isso, Arnaldo, a gente já teve download em 92 países e os e-books estão sendo traduzidos. A gente tem uma tradutora especializada em gastronomia, uma pessoa sinceríssima, que a pesquisa que ela tem feito de ingredientes para a gente, nós já temos 1.300 ingredientes traduzidos. É um trabalho enorme, porque se for pensar, o nosso peixe do Atlântico Sul não é o mesmo do Atlântico Norte. A gente faz um trabalho assim ultra delicado de fazer sempre as adequações mais próximas possíveis e a gente foi mapeando esse mapa de ingredientes enorme e o nosso e-books, os maiores já estão à venda em inglês, então vai para o mundo inteiro mesmo. Agora é curioso, porque a Paula, vocês não estão vendo, isso é muito legal, né? Você trabalhar com a voz e tal. Eu estou no meu escritório, ela está no dela, naturalmente das casas. E ela tem uma biblioteca linda atrás. E quando eu tirei uma foto com ela, eu mostrei a biblioteca porque está em oposto, né? E você tem livro aí também de cozinha que não acaba mais, né? Arnaldo, eu sou uma colecionadora de livros de cozinha. Eu fui olhar, o meu primeiro livro eu tinha 7 anos, eu sempre colecionei. Eu tenho mais de 1.300 títulos hoje de gastronomia, desde livros raros, eu tenho a primeira versão do Alibaba, tenho do Gastronomie Pratique, tem vários aqui, bem antigos, tem o Larousse também, primeira edição, tem da Julia Child, então assim, eu sou uma curiosa, né, eu adoro quando as pessoas viajam e me trazem livros de cozinha, não pode ter, assim, presente mais legal, se olhasse aqui atrás, um dia a gente pode percorrer essa estante, ela conta a história por si só. Imagino, porque é uma estante linda, né? Eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar dessa mesa atual, né? Que é a mesa Clínica Einstein, que você tem uma parceria com esse que é um dos maiores hospitais paulistanos, e a gente tem ali o assunto alimentação e imunidade. Qual a importância disso nesse momento? Eu queria que você falasse um pouco. Olha, Arnaldo, eu tenho imensamente que agradecer essa parceria, né? A gente sempre teve o propósito de ajudar o próximo, e a parceria surgiu
justamente atrás disso, nós fechamos 24 mesas com as clínicas Einstein, né, que é o braço do Hospital Albert Einstein, que cuida do primeiro atendimento. O hospital queria se descentralizar, então eles montaram em vários bairros de São Paulo, já tem as clínicas, e é um trabalho primoroso. Eles têm até um layout todo diferenciado, e que a pessoa é atendida como se fosse antigamente no médico de família, né? E foi através de lá que a gente começou a desenvolver esse plano, e nós vamos atacar 24 demandas, necessidades que as pessoas têm. Então, cada mês a gente entra com um tema. Já fizemos para quem fez cirurgia bariátrica, e vai ter tudo, vai ter câncer, coração, já teve alimentação infantil, vai ter alergia, vai ter sem glúten, sem lactose, todas as restrições alimentares. E aí, quando veio toda a questão do Covid, né, a gente falou, nossa, é um assunto importantíssimo, porque se você não tem vacina, se você não tem remédio ainda comprovado que possa ajudar, a única arma que a gente tem para se defender do Covid agora é cuidar da nossa imunidade, né? E as clínicas foram muito parceiras, eles toparam, a gente fez essa mesa assim, nossa, em toque de caixa, a gente não dormiu. Eu falo que, assim, desde que a gente entrou para o home office, o meu time deve estar exausto, porque a gente realmente está trabalhando assim 24 horas para colocar esse conteúdo no ar. São mais de 50 receitas que foram desenvolvidas, pesquisa de ingrediente, a gente realmente a gente mergulhou muito profundo no assunto, e o Einstein trouxe, porque eles sempre trazem a bagagem de tudo que eles têm, né? O hospital tem mais de 80 nutricionistas, é uma equipe enorme, eles colocam à disposição dessa parceria vários médicos. Para cada mesa que a gente fala de um tema, vem uma equipe de médicos do hospital que nos apoia com material. Então, não é que a gente escreve achismos, né? São coisas fundamentadas. Então, é um material muito sério, que eu tenho muito orgulho de estar publicando. Acho que é inovador. Você vê livros assim esporádicos falando de comida para quem tem câncer, para quem só as doenças maiores, diabetes, mas assim, de todas, a gente cobrir 24 temas, é um trabalho muito bacana, e eu espero que eu realmente estar na mesa consiga fazer, né, um bem à população, e que a gente consiga oferecer essa informação de qualidade e que traga esse acalento, né, esse aconchego para a pessoa, porque é muito gostoso você poder ajudar as pessoas no momento que elas estão realmente necessitando. Eu dei uma xeretada geral, claro, nas receitas, né? E a primeira que eu bati lá é um pesto de couve da chefe Morena Leite, que aliás está com o Capim Santo fechado, todos os negócios. Um beijo grande para Morena, força para todo mundo nesse momento tão difícil, né? E eu queria saber qual é a proposta desse pesto, o que ajuda um pesto de couve? Então, Arnaldo, a gente até fez um alinhamento com Einstein, tem alguns alimentos que são muito importantes a gente consumir nessa época do ano. Não é que eles sejam milagrosos, não existe alimento que cura 100%, mas existe que o conjunto de uma alimentação saudável, se você puder percorrer vários alimentos que a gente realmente indica, ajudam a você fortalecer o seu sistema imunológico, né? Então, não é que um só é salvador, mas é o conjunto. Quando ele fala de comer colorido, ela foi explicando na live que a gente fez que cada cor tem muito a ver com uma vitamina e os sais minerais necessários. Então, é muito importante a cor no prato, não só pelo aspecto visual, mas principalmente pelo nutriente que ele está, né, embutido. E a gente fez uma mesa baseado muito, óbvio, em folhas verdes escuras, porque elas são ótimas, e tudo que tem o vermelho, né, a gente sabe o tomate, a cúrcuma, o poder que tem a cenoura, então são antioxidantes, são anti-inflamatórios naturais e que podem ajudar a gente a melhorar a nossa imunidade. Então a gente focou muito nas hortaliças, aí vem o brócolis, a couve, tem espinafre, a chicória, depois vamos falar um pouquinho da aveia, dos grãos, né, dos prebióticos e dos probióticos. Então a gente fez uma mesa bem completa, tentando trazer realmente um conteúdo diferenciado para o usuário, porque, como eu falei, mesmo que não seja um método tão eficaz quanto vai ser um dia a vacina e o remédio, é o que nós temos disponível hoje, né? Nossa, que sorte! Ontem eu jantei couve, né? Eu fiz um salmãozinho assado e dei um susto, que a gente chama de dar um susto, joguei ela de leve na frigideira. Os ômegas 3, né? São muito importantes nessas horas. A gente tem que realmente ter uma alimentação, é o que elas falaram, evitar os ultraprocessados, evite tudo que seja industrializado, assim, altamente industrializado, porque isso não é bom para a nossa saúde agora. Dá um break, né? Deixa a gente descontaminar, aproveita que está em casa. Acho que é muito importante também o
resgate desse prazer de cozinhar. As pessoas estão sempre correndo, sempre apressadas, sempre sem tempo, e agora isso não é mais tão verdade. A gente está em casa, está todo mundo já parando. Então, resgatar, porque a gente tem separado todos os dias, falado de receitas rápidas para quem não quer ficar uma eternidade na cozinha. As pessoas estão verdadeiramente precisando, né, agilidade, porque tem criança para cuidar, tem o trabalho para fazer remoto. Então, a gente tem separado várias receitas. Eu tenho procurado fazer parceria, inclusive, com outros sites. Hoje à tarde a gente tem um call com outro site grande para ver se a gente interage as plataformas um pouco para ajudar um ao outro, porque o legal é ajudar o usuário. Fazer troca de receitas, isso é super válido. Eu trabalho muito com parcerias, eu acredito demais no poder disso. E você anuncia as mesas futuras, né? E Sim. Tem ali uma próxima, bacalhau, que eu adoro bacalhau, sou fã, enfim, família portuguesa, do lado da minha mãe, enfim. Quem é o chefe convidado? Vai ter chefe convidado? Dá um spoiler já. Olha, as mesas estão girando rápido, porque justamente a gente está se adequando a esse momento, primeiro de home office e depois do Covid, mas a gente vem com uma mesa de bacalhau agora com a chefe Gislane Oliveira, que tem o buffet, né, do mesmo nome. A Gislane é uma super parceira nossa, ela criou um conteúdo muito legal e que a gente até escorregou para frente. A Páscoa ainda está chegando, mas a gente já tinha essa mesa na manga, porque ela fez receitas muito caseiras, e a gente achou que tinha tudo a ver com o momento, porque as pessoas estão em casa, então não são receitas que a gente fala que é comida de pinça, né, que é comida muito de restaurante, muito elaborada. São realmente receitas para a gente fazer em casa, e vem coisa muito legal por aí. Depois a gente vai acalentar as pessoas, que vai estar num momento difícil, né, o mundo está passando um momento difícil, então a gente vai entrar com um tema bem gostoso. Vamos falar de chocolate, também pela proximidade da Páscoa. Aí tem o Caio Correia, que a gente está entrando com vídeo com ele, que hoje é chefe do Cordon Bleu, e o Caio já tinha feito, ele fez uma mesa com a gente no ano passado. A gente está fazendo um TBT dessa mesa justamente falando de ovo de Páscoa, mas não é só ovo, a gente vai falar de tudo que tem chocolate. Vamos trazer uma mesa bem confortante aí para as pessoas, e depois a gente vai entrar num tema muito brasileiro, que é a tapioca, e a gente gosta muito de falar de ingredientes, falar sobre a pesquisa daquele ingrediente e ensinar o mundo a usar, né? Tem muita busca de tapioca e as pessoas às vezes não sabem como manusear, então a gente vai ensinar e trazer essas curiosidades aí para os nossos usuários. Delícia, quero acompanhar. Quantos livros foram publicados até agora? Ou seja, quantas mesas? Só recapitula para mim. Olha, nós já temos 53 mesas concluídas, né, e já fechadas, como a gente chama, e-books publicados, e os e-books são todos na Amazon, e já tivemos mais de 40 mil downloads de e-book. Qual o de maior sucesso? O de maior sucesso, não tenho dúvida, que é o da Aline Galli, é o e-book de Levain. Essa menina, para mim, é o maior case, e eu sempre falo que a Aline nos define. Na fase aí dos 4 anos, como eu falei que a gente errou muito, a gente pesquisou pra caramba o que era a nossa essência, né? Quais eram os nossos pilares. E a Aline, para mim, ela ficou uma bandeira, assim, um mote do que a gente realmente acredita, né? Essa menina, um dia você devia chamá-la para fazer um podcast com você. Ela é do Rio Grande do Sul, ela nunca fez uma aula de gastronomia na vida, e ela começou a publicar pães incríveis no Facebook, num grupo que a gente tem. E ela me tirou o sono, porque 1000 pessoas começaram a entrar no Facebook por mês, e eu falei, meu Deus, o que é esse tsunami aqui de gente? Era um grupo tão calmo. E a Aline trouxe uma forma muito diferente de fazer o Levain, muito dela. Ela tem realmente uma sensibilidade, né, que é importantíssima para a panificação, e ela trouxe uma nova forma, uma nova visão. Então a gente fala que isso é um pilar do Tá Na Mesa, porque a gente acredita que o morango um dia pode nascer azul. A gente aceita que as coisas foram feitas assim até agora, né, e a gente sempre fala isso com o usuário. A gente acredita que até agora é esse o conhecimento que a gente tem, mas a gente ouve muito o usuário, porque às vezes tem uma nova forma que eles inventam, né, de fazer, que pode dar muito certo. Então a gente é muito aberta a conversar com o usuário, a gente nunca é up to down, assim, a gente fala e vocês aprendem. Não, a gente vai construir o conhecimento junto. Essa é a nossa grande filosofia. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecer a Aline na sua casa, e aí é bom, porque fico mais à vontade para dizer, os pães são maravilhosos. Maravilhosos, ela verdade, é um fenômeno.
É um negócio impressionante. Tem um exército digital que segue ela, né? Então, ela é uma voz, assim, maravilhosa para ser uma embaixadora da panificação, e eu gosto demais do trabalho da Aline, acho ela muito séria e faz um trabalho novo. Ela realmente, quando ela veio para São Paulo, acho que eu já te contei essa história, né? Ela veio para São Paulo, eu convidei, ela nunca tinha, acho que andado de avião, assim, ela falou, Paulo, mas eu nunca fui para São Paulo. E eu falei, não, Aline, mas vem passar uma semana aqui. Eu falei, olha, a única coisa que eu preciso, né, é que você traga o seu levain, porque vai ver que você capturou um bicho aí no Rio Grande do Sul, porque ela mora em Parobé, numa cidade longe, e uma cidade minúscula. E eu falei, traz o seu levain, vamos ver, de repente é isso o grande segredo dos seus pães. E quando ela chegou em São Paulo, ela estava morrendo de vergonha, ela falou, Paula, o meu levain explodiu na mala, e tudo que eu tenho é uma colher de sopa só de levain. Daí eu falei, Aline, tudo bem, vamos em frente, né? A gente tem tanto levain lá na cozinha, você usa o nosso, se não sair igual é porque a receita o segredo era o seu levain. Ela falou, não, eu queria que você me desse 24 horas que eu vou multiplicar a minha cultura. E daí eu e o chefe que estava acompanhando, né, essa semana aí de produção, ele olhou para minha cara e falou assim, Paula, em 24 horas não tem como ela sair de 25 gramas para 1 quilo. E eu falei, bom, chefe, vamos dar uma chance para ela, né? De repente ela tem um bicho biônico aí que ela capturou. E ela, no dia seguinte, eu fui buscar ela às 7 horas da manhã no hotel, ela desceu com uma caixa com 4 quilos de levain. E eu falei, meu Deus, ela realmente tem uma mão assim maravilhosa, e ela aprendeu a dominar o bicho. A gente viu que ela tratava o levain dela quase como um ganso de foie gras. Ela dava 12 vezes o alimento que eu dava no meu levain aqui na cozinha. Então, como ela alimentava muito mais, o bicho dela é muito ativo e ela faz pães maravilhosos por conta disso. E foi muito legal. A gente usou muito o case da Aline como um exemplo do que a gente acredita, que o conhecimento pode estar em qualquer lugar. Não quer dizer que você fez aquelas escolas renomadas, que pendurou lindos diplomas na parede, que você é o único dono da verdade. A gente acredita que todo mundo pode ter uma nova forma de fazer, diferente, e que seja muito interessante de conhecer. Ou seja, a moça de Parobé, lá no interior do Rio Grande do Sul, se tornou uma celebridade digital pela sua capacidade de transformar o pão, né? A sua essência, o fermento. Eu queria voltar no túnel do tempo, né? Não tem jeito, e eu queria que você contasse um pouco sobre o Ateliê Gourmand, essa experiência, né? Você tinha uma sócia na época, que era a Heloísa Bacelar, que hoje faz sucesso com um restaurante chamado Lá da Venda, fechado pela quarentena. Conversei com a Elo, né? Aliás, meu beijo para ela também. Eu queria saber como surgiu essa parceria e como surgiu a escola. Olha, o Ateliê Gourmand nasceu de uma felicidade, assim, eu conhecia os pais da Heloísa, e depois, quando ela voltou para o Brasil, ela estava voltando da França, ela tinha acabado de fazer o Cordon Bleu, e eu estava voltando dos Estados Unidos. Eu sempre tive uma carreira dupla, né, Arnaldo? Eu trabalhei 20 anos em 2 lugares, e eu tinha me formado, eu fiz mestrado na Universidade de Cornell, eu tinha feito um double major em Educação e Desenvolvimento Humano, e quando eu voltei para o Brasil, foi um momento tumultuado, eu queria trabalhar com escolas, que foi sempre o meu DNA, eu trabalhei em várias escolas aqui em São Paulo, e a coisa não estava rolando, e eu tive um ano sabático nos Estados Unidos que eu aproveitei e fiz gastronomia. E quando eu conheci a Elo, parecia assim a fome e a vontade de comer, sabe? Quando ela falou, pô, mas você gosta tanto de ensinar e eu gosto tanto de cozinhar e você também, por que a gente não faz, em vez de uma escola de educação infantil, por que a gente não abre uma escola de gastronomia? E a gente juntou o melhor dos 2 mundos, porque a forma da escola francesa trabalhar é muito diferente da americana. Então a gente pegou o melhor dos 2 lados, a gente pegou a praticidade dos americanos, o jeito organizado e metódico, né? Eles trabalham muito com metodologia e métodos, assim, uma coisa que funciona muito bem, e ela trouxe todo o charme da França, todo aquele terroir, aquela técnica, aquela história, aquela gastronomia que transpira, e foi uma parceria muito feliz, assim, a gente trabalhou durante 3 anos com fila de espera no Ateliê Gourmand, foi uma fase muito deliciosa, assim, das nossas vidas. A Heloísa, infelizmente, teve que sair da sociedade, ela adoeceu, ela teve uma doença autoimune seríssima, e ela me pediu para sair, foi num momento muito difícil, assim, o Ateliê Gourmand passou de 2008 até 2012 foram 4 anos assim dificílimos, porque eu estava nesse momento grávida, uma gravidez de gêmeos de alto risco, deitada na cama, virada do lado esquerdo.
e não podia levantar, e a Heloísa saindo da sociedade. Então foi um momento super conturbado, a gente fez o que foi possível, a gente trabalhou muito com o evento nesse período, que foi o que sustentava a escola, e nisso a gente perdeu um pouco o nosso DNA, porque os alunos cansavam, vocês cancelam muito a aula, mas o evento nisso apareceu muito forte como uma fonte de renda para nós, e só depois que toda essa tempestade passou, meus filhos tinham nascido, eles já estavam bem, já estavam estáveis, né? Criança prematura é um aprendizado, eu brinco, eu me formei em medicina em 6 meses, mas depois que as crianças estavam ótimas, daí eu voltei a trabalhar bastante, e aí foi um novo ciclo, foi quando a gente colocou o ensino profissionalizante, que durava 1 ano. Esse momento eu cheguei para a França, tentar trazer o Cordon Bleu para o Brasil, foi em 2012 que eu tive com o Control, fizemos aí algumas reuniões, mas o investimento para trazer o Cordon Bleu, até parabenizo a Ânima por ter trazido, acho o máximo ter escola aqui, sou até aluna deles, acho que está me fazendo um bem danado essa oxigenação, porque aprender é preciso. Eu sou uma pessoa que acredito pra caramba que aprendizado não pode parar nunca. Eu tenho o maior exemplo disso em casa. Minha mãe tem 80 anos e até hoje está aprendendo. E então eu fui buscar realmente uma revitalização, assim, né, para conhecer um pouco mais da gastronomia, da história da gastronomia francesa. Mas quando a gente foi fazer o business plan com o Cordon Bleu, isso lá em 2002, era um plano muito diferente do que eles têm hoje também, e era um investimento muito alto. A gente ficou com medo de não fechar a conta e declinamos. E fico muito feliz que eles tenham vindo, demorou quase 10 anos para eles virem, mas maravilhoso, assim, eu sou o maior entusiasta da escola e tomara que isso vai fazer um bem danado para o Brasil. É um novo, né, uma nova esquadrão de pessoas que vão se formar naquela escola, que vão ter acesso a essa qualidade. Eu fiquei impressionada, sabe, Arnaldo? Eu não estou fazendo propaganda aqui, nem sei se posso, mas... Não, você não está fazendo propaganda, você está contando, entusiasmada. Eu como aluna, eu conversei com a Renata Brown, né? Eu falei, Renata, você acha que vale eu me matricular? Porque eu trabalho com gastronomia há 20 anos, assim, eu, né, já tenho estrada. E ela falou, Paula, eu acho que você vai gostar. E eu fiquei pasma, assim, eu até falei com a diretora pedagógica, falou, vocês estão de parabéns, que eu não imaginava que ia ser tão rico, que ia ser tão transformador. A gente tem que respeitar, é óbvio, uma escola francesa, é cheia de regras, é cheia de normas, até a mulher falou uma frase que eu usei recentemente, ela falou assim, olha, vocês aqui têm 2 opções, ou vocês vão passar 9 meses reclamando que a gente é muito rígido, muito severo, cobra muito, e é uma escola muito difícil de passar, porque eles reprovam a maioria quase. Por outro lado, sabe, se vocês aceitarem que é assim e se divirtam, que vocês vão ter uma experiência incrível aqui dentro, aquilo me calou fundo, assim. Hoje até com essa restrição que todo mundo tá, né, da quarentena, eu acho que a gente tem eu tirei essa frase, falou, olha, a gente também tem 2 opções, passar agora algum tempo reclamando que tá tudo fechado, que é chato ficar em casa, que a gente sente falta de lá fora, que a gente sente falta de ver as pessoas queridas, ou aceitar que é assim, e vamos tentar fazer disso o melhor possível, tirar aprendizados, tentar ser positiva. Vai ser difícil ver notícias ruins todo dia, mas o que a gente pode fazer para passar por isso melhor, né, para manter nossa saúde mental? Então o resgate da comida, o resgate de ir para a cozinha, eu falo que é um melhor mindfulness que a pessoa pode fazer, a melhor meditação é cozinhar nesse momento, porque é aquele momento que se você não está conversando com o alimento, você não está focada, e quando você realmente está focada e trabalhando os 5 sentidos, né, que a cozinha usa os 5 ao mesmo tempo, você despluga do mundo lá fora e faz um bem danado, assim, fora que vai fazer um bem danado para sua família, cozinhar o que você comeu, o que você transformou, né, a emoção que você passou para aquele prato. Então tem tanto aconchego, tem tão mais do que só nutrientes, né? A comida tem esse poder de transformar. Uma das aulas mais lindas que a gente deu na escola foi aulas para pessoas portadoras de síndrome de Down, e eles usavam muito o espaço do ateliê, porque a cozinha conecta, né, Arnaldo? Ela tem esse poder, assim, é uma linguagem não dita. Então é o tato com o alimento, é a emoção, é o calor da sua mão, como transforma. Então é muito lindo trabalhar com alimento. Eu acho que é um privilégio para quem pode. Eu estou torcendo para que esse exército de 6 milhões de pessoas que estão envolvidas com a gastronomia sobrevivam a essa crise, porque o mundo precisa deles e a gente vai fazer de tudo. Está na mesa, vai começar a partir dessa semana uma parceria aí para divulgar o trabalho dessas pessoas, porque quem puder ajudar, né, a gente tem que ajudar esses restaurantes, que assim como as agências de viagem, as operadoras aí aéreas, tudo pararam seus negócios do dia para a noite, eles não têm uma fonte de renda. Então é um serviço importantíssimo que eles tinham, cultural, nossa, social, e a gente não pode deixar morrer agora.
Eu só queria retomar um assunto que você acabou de falar, que é a escola, né? Eu sou um devoto da escola, enfim, tô dando aula há 24 anos lá no Mackenzie, e você sabe que eu acredito realmente que a gente tem que estudar. E eu voltei a fazer agora, voltei para ser aluno, faço um doutorado, né? Tinha feito mestrado 30 anos atrás, quem imaginava? E é incrível como estudar dá prazer, né? Porque não adianta, você acaba descobrindo coisas novas, e na escola eu tenho professores incríveis, 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 e é impressionante. E claro que o tema não poderia ser outro, é gastronomia e literatura, enfim, literatura e gastronomia, como queiram chamar, porque eu tô no curso de letras, né? E tô muito feliz, eu concordo com você. Como estudar é essencial, como é bom para as nossas vidas. Você sabe, Arnaldo, que 4 anos atrás, acho que quase 4, eu fui convidada para um evento em Portugal que o Abílio Diniz organizou, que chamava Plenitude. Ele convidou, acho que 40 pessoas, das melhores do mundo inteiro, assim, veio de Harvard, veio de Stanford, veio do MIT, veio da Europa, veio de especialistas em longevidade. E eles trabalharam ao longo desses 3 dias 5 áreas que são muito importantes e que são sempre constantes das pessoas muito longevas. E a aprendizagem era uma delas. A pessoa que está sempre interessada, que não perde essa adrenalina de melhorar, de evoluir, de sabe, acordar todo dia melhor do que ontem, essas são as pessoas mais longevas. Então, eu gosto muito, bom, eu fiz 3 faculdades, eu fiz mestrado em 2 áreas e agora fui fazer cordon bleu. Eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa, sempre fui muito acadêmica e eu me nutro com isso, sabe, assim, o aprender, eu sou uma pessoa que eu leio direto, assim, na minha escrivaninha sempre tem, as pessoas dão risada porque os livros que eu leio, acho que um dia eu vou começar a publicar no coisa, porque como eu gosto de gastronomia, a minha literatura é muito engraçada. Eu li 2 livros sobre sal, eu estou lendo um livro sobre manteiga, eu já li um livro sobre leite. Então, assim, além da história da alimentação que me interessa muito, e óbvio, os livros de cozinha com técnicas, tem aquele da Samin, que eu acho maravilhoso, do Heat, do Salt. Eu não sei se você deve ter visto aquele seriado na Netflix. Sim, claro. Eu acho que ela abordou a gastronomia, nossa, de um jeito que chacoalhou todo mundo que trabalha com isso. E, então, eu gosto muito de aprender. Eu adoro. Então, eu acho que isso é um privilégio e eu espero, assim, sabe, eu deitar minha cabeça com 80 anos e falar, olha, hoje o que eu vou aprender? Porque é uma adrenalina gostosa da gente acordar e ser positiva para a vida. Nesse processo todo de ser positivo, você tem uma outra característica, como eu te conheço um pouco, você é uma atleta, né? Você sempre está fazendo atividade física, gosta de bike, enfim. Como que é essa sua vida de atividade física, por exemplo? Arnaldo, eu já fui mais atleta do que eu sou hoje. Quer dizer, atleta eu nunca fui, eu sempre fui aquela pessoa que gosta, eu me exercito. Eu tenho um exemplo maravilhoso, a minha mãe tem 83 anos, faz ginástica todo dia, e eu sempre fiz atividade. Né? A bike eu tive que diminuir, eu sofri um acidente, eu caí, e não foi de bike, eu tive um tombo idiota numa escada, que eu falo assim, olha, as pessoas vão prestar atenção, porque às vezes uma escada boba de 5 degraus, eu voei na escada, eu estava assim, não prestando atenção, e com aquelas sapatilhinhas que mulher usa sem salto, com sola de couro, eu literalmente voei, e eu já fiz 2 cirurgias no quadril depois disso, então eu tive que diminuir o meu volume de bike, mas eu continuo adorando. Tem o rolo, eu parei de ir para a rua, porque eu também acho perigoso. Então eu faço o que eu posso, eu faço no rolo, na spinning, e assim a gente vai se virando. Ou seja, faz parte da longevidade também. Bom pra gente reforçar para as pessoas, né? Ó, tá em casa, se mexe, né? Ah, não, musculação tem que fazer. Acho que isso assim é matéria obrigatória até 90 anos de idade. Então, o pessoal, é aquela coisa, pode passar 20 anos reclamando que não gosta ou aceita que é assim. Musculação tem que fazer para a gente poder levantar da cadeira até o final, né? Sem precisar de ajuda. Faz muito bem. Paula, você tem uma outra atividade, você é acionista de uma grande empresa e esteve liderando também esse trabalho durante um período longo. Como que é ser executiva e ao mesmo tempo dona de uma escola de gastronomia? Olha, Arnaldo, foram anos difíceis. Eu lembro que há um tempo atrás, que estava assim, um time muito pesado, de um volume de trabalho muito grande, até meu marido falou assim, olha, eu não lembro quando que eu acordei com você, que você ia ter essa agenda tão maluca. E foi daí que eu parei para pensar, que eu falei, olha, acho que está um pouco demais. Mas eu gostava muito das 2 áreas. Minha vida
de trabalho, eu nunca escolhi, nunca imaginei que eu ia fazer isso. A gastronomia, ela sempre falou muito forte dentro de mim. Acho que isso é meu DNA e eu não tinha a menor dúvida que eu gostava de trabalhar com gastronomia. Então, era uma voz muito forte que não dava para calar. O trabalho na Votorantim surgiu de uma forma assim, muito fluida e muito gostosa. Eu tenho imenso assim, orgulho de ter participado dessa jornada por 20 anos. Né? Eu ajudei no Conselho de Família e eu cuidava de um departamento lá que a gente tem um programa de desenvolvimento para familiares. A família Hermílio de Moraes, ele tem muito esse DNA de desenvolver e educação, é muito forte. Então, desde cedo, a gente fazia um trabalho, assim, uma espiral com os jovens, muito bacana. Eram quase 150 pessoas envolvidas no programa em diversas fases, e a gente trabalhava de desenvolvimento mesmo, como desenvolvê-los, né? Como é que eu posso deixar jovens melhores para amanhã e prepará-los para o mundo, né? Eu sempre falava, eu dei muita palestra, participava de muitos fóruns fora até do Brasil e aqui representando o grupo sobre essa área de desenvolvimento. E eu sempre falava assim, se eu for pensar que o jovem que entra na escola hoje, né, em 2020, ele vai se aposentar em 2090. O que você tem que desenvolver hoje numa criança para que lá em 2090 ele tenha tido uma carreira de sucesso? Então, assim, educar é ter um olho na frente e outro atrás, é ver o que funcionou no passado e o que a gente acha que é importante para o futuro, quais são os skills, né, que a sociedade vai precisar que essas crianças desenvolvam. Então, era um trabalho muito gostoso, porque a gente estava muito antenado com o desenvolvimento, muito antenado com a educação. Eu sou imensamente grata pelo trabalho desses 20 anos no Conselho, porque eu amadureci muito, eu aprendi pra caramba, eu tive experiências assim maravilhosas de conhecer gente, um networking muito legal, a gente encontrava e fazia muitas trocas entre famílias que também têm empresas, né? As empresas familiares são as mais longevas do mundo, e então foi um trabalho assim que eu adorei ter participado, mas de uns tempos para cá a sucessão está feita lá, as coisas estão super encaminhadas, o Conselho já estava com 2 gerações trabalhando simultâneas, e foi um trabalho até que foi difícil, assim, eu peguei um coach que era um professor até de Harvard, que eu adorava, o David Egger, e o David ficou 1 ano e meio comigo, e ele, logo na primeira sessão, a gente também fazia remoto, ele falou assim, Paula, teu trabalho lá, esse ciclo já acabou. E eu tomei um susto, porque eu não estava preparada para ouvir isso, era um momento que a gente estava super envolvido com uma consultoria, a gente estava reescrevendo toda a governança do grupo, eu estava muito ativa, muito envolvida com aquele processo, e aprendendo muito, daí eu falei, não, David, você está maluco, não vou sair tão cedo disso, eu tenho mais muitos anos ali. Mas aquilo me calou fundo e eu fui percebendo que ele tinha razão, eu já estava fazendo mais do mesmo há muito tempo, e a nova geração precisava ter espaço, as meninas estão super preparadas e formadas, então era a hora de também dar um step back e deixar, né, o barco seguir. E foi difícil, eu saí o ano passado, mas o projeto Tá na Mesa cresceu tanto e tomou uma dimensão na minha agenda que estava impossível, assim, não tinha como levar os 2 negócios mais. E aí, depois de ter voltado de Portugal, eu falei, olha, eu queria muito ter um ciclo, assim, grande com a gastronomia de novo. É um casamento que eu fiz lá atrás e que agora eu queria me dedicar para valer, e eu espero trabalhar e que o Tá na Mesa tenha vida longa e que a gente consiga ajudar muita gente a aprender a cozinhar. Tem muita aula vindo por aí, a gente está com um projeto super bacana e eu espero agora me dedicar 100% a isso. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. O Tá na Mesa é uma operação rentável? O Tá na Mesa ainda não. O Tá na Mesa tem aí pelo menos 2 anos de muito investimento até ele se tornar rentável. A gente já conseguiu, no primeiro ano, a nossa meta era pôr conteúdo no ar e conteúdo de qualidade. Uma das coisas que eu gosto de diferenciar, porque a gente vê muitos sites por aí que tem 100 mil, 200 mil receitas, e aí eu te pergunto, o que adianta? Porque sem curadoria, sem você ter testado, e a gente tem uma linha de produção enorme atrás das receitas, a gente é super Caxias, assim, a gente faz tudo muito bem medido, muito bem porcionado, muito bem escrito, a gente é uma revisora especializada em gastronomia, então quando a gente escreve uma receita, a gente pensa que tem que ser uma pessoa do Iapoque ao Chuí, tem que ser capaz, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo,
pegar aquela receita com o máximo de chance de acerto. 100% nunca dá. O vídeo até ajuda mais, mas a receita escrita a gente sabe que ela perde um pouco, né, em relação ao vídeo, mas a gente tenta cercar ao máximo os nossos usuários de informações necessárias para que ele tenha sucesso, né, porque não tem nada mais frustrante do que você gastar o seu tempo e o seu ingrediente que você foi ao supermercado e comprou para uma receita que dá errado. Se você digitar no Google hoje bolo de chocolate, você vai achar 2 milhões de receitas. Qual delas você vai fazer? Então, o que a gente quer é ter poucas receitas, a gente tem hoje 6 mil receitas no ar, mas são 6 mil receitas muito testadas, né? A gente não abre mão da curadoria. Qual o investimento anual no site? Arnaldo, essa pergunta a gente vai pular. Rafa pode não manter. Está. Adorei. Quais são as principais dificuldades em tornar os projetos digitais lucrativos? É uma enorme dificuldade. Eu tenho tido apoio de alguns especialistas, né, desse mercado novo digital, porque os sites que surgiram primeiro, Arnaldo, eles vieram com aquele modelo antigo, que eles era o volume de pessoas que acessam, eles chegaram primeiro, eles são enormes, tem site de gastronomia com 30 milhões de acessos a mês, então eles vendem o quadradinho, como eles chamam, né, a inteligência atrás do quadradinho, do clique, eles vendem anúncio, banners, e isso é o que a gente não queria. O nosso maior desafio é como é que a gente ganharia dinheiro sem tornar o nosso site aquele macacão de Fórmula 1 que é inteiro de anúncio que você não sabe, é uma experiência horrorosa que você tem, né? Você não sabe nem se você está na receita que você escolheu ou na receita que o site quer que você veja. Então, como a gente não gostava dessa experiência, a gente falou, não, a gente vai ter que ganhar dinheiro de outra forma, né? E aí a nossa forma de remuneração, óbvio que a gente faz parcerias com algumas empresas, mas a gente tem os e-books que toda semana a gente produz e a gente tem agora a parte de aulas, que a gente a partir aí do segundo semestre vai estar investindo muito nisso, se Deus quisesse todo esse momento aí de quarentena passar. Eu até queria contar, Arnaldo, a gente está montando uma cozinha profissional, porque a cozinha do Tá Na Mesa até hoje a gente surgiu dentro da minha casa, a gente fez todas essas gravações, todos esses vídeos, home office, e agora é a hora, o Tá Na Mesa está montando uma cozinha profissional para filmagem, e a gente até vai oferecer esse serviço para todos os nossos parceiros, chefes parceiros, porque muitas vezes eles precisam de um lugar para gravar, então a gente vai poder fazer essas parcerias também, e a gente é um modelo novo, a gente tem usado muito o pessoal da Startse e da Endeavor para nos apoiar, para criar um modelo de negócio novo, porque a forma de se remunerar no digital também mudou. O surgimento de tantas tecnologias dificulta também, por exemplo, você tem vontade de fazer podcast, você está falando de investimento em vídeo, porque a internet tem um dinamismo que assusta, não? Tem, assusta. A gente hoje atua fortemente em 5 redes sociais e você não pode parar de mapear quais são as próximas, né? Porque assim como o Orkut morreu, o Orkut foi a primeira, né? Era enorme e ela desapareceu. O Facebook está tendo o mesmo caminho. Hoje o Instagram está no auge, mas eu sempre falo para todo mundo que depende do Instagram, cuidado, porque se você põe 100% das suas fichas nisso, uma hora esse algoritmo muda, uma hora surge outra rede maior e todo o teu dinheiro que fica investindo para ter seguidores e ter likes, não sei o que, vai virar pó. Então, acho super importante as pessoas, eu falo isso para os chefes, é um trabalho enorme, Arnaldo, que a gente teve nessa fase de 4 anos e me preocupa pra caramba, porque dos 300 chefes parceiros do antigo Ateliê Gourmand, a gente viu que só 10 têm a sua vida digital organizada. E isso me assusta. De 300, só 10. Só 10. Já estão realmente no digital, com sua persona, sabe, representada e se comunicando via digital. Que é um aprendizado enorme. Quando eu falo que a gente errou muito, e a gente errou pra caramba, a gente passou 4 anos errando. A gente tinha um nome que não dava no digital. Ateliê Gourmand é difícil, ninguém sabe escrever, ninguém sabe nada. Então, era impossível continuar como Ateliê Gourmand. Aí a gente migrou para um nome que era um apelido pequenininho. A gente fez o Gou. E o Gou também não remetia a comida. As pessoas não sabiam do que a gente estava falando. Então, assim, foi muito aprendizado até que a gente contratou uma agência de branding mesmo. Ela falou, olha, esquece, vocês têm que ter um nome brasileiro. Vocês têm que falar um nome que remeta a comida diretamente, daí a gente escolheu a mesa como nosso, né, ela tem muito a ver com a gente, porque é onde você tem a troca, é onde você senta para comer, é onde você conversa, é onde você apresenta o seu alimento. Então a gente trabalha com esse conceito de mesas e mesas que vão rodando, cada hora é uma mesa, cada hora é um sabor, cada hora é uma cor, e isso foi um trabalho muito feliz quando veio o nome Tá Na Mesa, porque ele realmente transpirava o que nós somos. Então foi um casamento muito legal e acho que por isso que a marca veio muito forte.
O que custa mais caro é produzir o material, porque você tem insumos, você tem fotógrafo, é produzir vídeo, ou você investe em divulgação? Não, custa muito mais caro produzir o material. Como o nosso conteúdo é com muita curadoria e muito cuidado, a nossa linha de produção é muito grande. A gente tem especialistas para tudo, sabe? A curadoria das receitas, a revisão, chefe de cozinha, fotógrafo. A gente trabalha com o melhor fotógrafo, acho que hoje quase do Brasil, que trabalha com gastronomia. A gente já está há 4 anos fazendo trabalho com o Rômulo e a Tice, que é super... O Rômulo Fialdini, ele faz todas as nossas fotos. E a Tice é uma artista para fazer a produção. Então, assim, tem um trabalho por trás das fotos que às vezes as pessoas não imaginam. Assim, hoje eu estou com uma equipe de 15 pessoas no Tá Na Mesa, fora a equipe de digital. Então, é um custo pesado a produção em si. E para quem quer se aventurar, né, no digital, tem um custo também bastante expressivo, que é a própria tecnologia. Você investir em desenvolvedores hoje não é fácil, é um lado que realmente foi onde a gente mais rebolou, assim, porque da gastronomia, como eu tinha muito conhecimento e já trabalhava com isso há 20 anos, foi muito mais fácil montar essa perna, né, de gerar conteúdo. Muito mais difícil foi entender como é que o digital funciona. Agora, por exemplo, está todo mundo falando de TikTok. TikTok é para gente jovem, mas são os nossos consumidores de amanhã. Será que não vale a pena já entrar? Então, a gente tem avaliado, assim, dia e noite, quais são as plataformas que a gente precisa se comunicar, e como você bem sabe, Arnaldo, cada plataforma tem uma linguagem, então você vai falar com o LinkedIn é um estilo, você vai falar com o Facebook é outro, porque o consumo, o produto digital que eles consomem é diferente nas suas diversas plataformas, né? E o que me preocupa quando eu vi que os chefes de cozinha não estão no digital, eu falo, meu Deus do céu, será que eles estão entendendo que até 10 anos atrás, como é que você pegava um táxi? Você ia até a esquina, você levantava a sua mão e chacoalhava. Como é que você chama um táxi hoje? Ninguém mais chama assim. Então, será que os restaurantes estão alertas que a forma como as pessoas vão achar o seu restaurante vai ser drasticamente diferente daqui a 10 anos? Então, assim, isso, eu até assisti uma palestra pela Votorantim que me marcou muito, era um especialista, eu não lembro sobre o nome dele, porque era um daqueles nomes dinamarqueses, assim, impossível de você decorar, que tinha as 80 consoantes, mas ele falava sobre megatrends, né? Ele falava, um instituto de futurologia, e ele falava que esse digital, né, ele é uma megatrend, não é uma ondinha pequena que vai passar rápido, ele é uma onda que veio para ficar. As pessoas podem reclamar que o tempo de tela das crianças, que esse negócio está separando as pessoas, agora estão até nesse momento aí de quarentena vendo que separa, mas também aproxima, né? Olha como é que a gente está usando o digital para se comunicar. Estamos unidos aqui. Estamos unidos. Então, assim, o digital não veio para passar rápido, é um movimento enorme que vai durar muitos anos. Então, me preocupa pra caramba quando eu vi que os 300 chefes tinham 10 com as suas vidas digitais grandes. Se você pegasse os chefes que são, realmente, você conhece todos. Quantos já estão, assim, estruturados? Tem canal no YouTube. Dá um exemplo, Paula. Tem um exemplo que eu gosto muito, uma pessoa muito querida, que é o Emmanuel Bassolet. O Bassolet é um cara que já aprendeu a se comunicar no digital. Ele tem uma linguagem que ele já desenvolveu no Instagram dele, muito accurate, assim, muito precisa com o seu usuário. Ele se comunica muito bem. O Jacan é outro que achou a sua praia, né? Ele ficou no restaurante, agora até voltou, mas assim, ele se encontrou com a televisão. Então, ele aprendeu e ele realmente conseguiu estabelecer uma comunicação com o público dele fantástica. E alguns chefes a gente vê surgindo, a Rita Lobo faz já esse trabalho há muito tempo, eu admiro pra caramba o trabalho dela. A Rita tem uma importância para a sociedade brasileira, para a alimentação no país enorme, assim, é uma das pessoas que hoje melhor trabalha no digital, não tenho a menor dúvida. A Rita assim, para mim é uma pessoa que eu tenho lá em cima na prateleira, no sentido de como ela consegue ajudar tanta gente, sabe? Eu não sei nem como ela aguenta gravar tanto programa todo dia. Ela achou já a sua linguagem, seu público, e já está super estabelecida, né, com o panelinha. Mas eu vejo que outros chefes não estão. E aí me assusta, porque a gente até pensou, antes de colocar o Tá Na Mesa, a gente tinha pensado em colocar um produto chamado Chefes Online, que era justamente montar pequenas estruturas online para esses chefes, porque eles vão desaparecer se eles não estiverem no digital. Então é muito importante eles criarem as suas personas e conversar digitalmente com seus usuários, não ficar dependendo só do usuário passar do cliente passar na frente do restaurante e ver, esse restaurante deve ser legal, vamos lá semana que vem, porque você trabalha com mídia aí há muito tempo, Arnaldo, você sabe, a mídia tem um poder enorme de levar as pessoas para lá e para cá. O digital, maior ainda. A comunicação que surge, né, nessa via paralela do digital é enorme. E eles ficarem fora desse tráfego me assusta. Assim, eles
precisam acordar e eles precisam estar no dígito. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, receitinha. O que sai do Tá na Mesa e vem pro podcast Cozinha do Lorensato. Arnaldo, eu fiquei imaginando quando você me pediu uma receita, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer num podcast, né? Porque não tem, a pessoa deve estar ou dirigindo ou só ouvindo, talvez não esteja com papel e caneta. Então eu escolhi, assim, peguei uma receitinha que acho que ela é bem o que nós somos, né? Primeiro, ela é o trabalho de uma pessoa que passou por nós. É o trabalho do Beto Alge e eu dei uma adaptada, mas o Beto faz um trabalho super bacana e nessa semana que a gente está falando de comida saudável, acho que o trabalho dele é legal e queria divulgar. E ele faz um omelete que é ultra simples de fazer. E é uma das melhores omeletes que eu já comi. Então eu falei, eu vou levar isso para o Arnaldo. Eu dei uma adaptada, porque ele usa alguns ingredientes que não são tão fáceis de usar e de achar, né? Ainda mais agora na quarentena. Então eu dei uma adaptada para os usuários poderem fazer isso das suas casas. E eu juro, vocês vão gastar 5 minutos e vão ter um omelete maravilhoso para servir para suas famílias, né? Então vamos lá. Por que ela é fácil? Ela é 3, 2, 1. São 3 ovos. 2 colheres de sopa de mistura de qualquer semente que você tenha na sua geladeira, então, ou no seu armário, então o que você gosta, se você tem gergelim, se você tem linhaça, se você tem qualquer uma. Chia, eu adoro semente de abóbora, você pode misturar. Então você vai pegar 2 colheres de sopa dessa mistura do que for, e uma colher de sopa de farinha. O Beto usa originalmente uma farinha de amêndoa, que é maravilhosa e dá um gosto maravilhoso. Mas eu já fiz com várias farinhas, a farinha comum, a farinha integral, e eu usei até outro dia panko, que eu tinha, aquela farinha bem, né, crocante, que dá um sabor, assim, às vezes não é o mais saudável do planeta, mas de vez em quando para dar uma crocância e vai ter um pouquinho que pode usar. E aí como é que você faz? Você aquece, pega uma panela, né, uma frigideira grande de pelo menos acho que 20 centímetros e de preferência com antiaderente, você vai aquecer um mínimo de gordura nessa frigideira e aquecendo, eu gosto de usar um mix, eu ponho assim um dedinho de nada de manteiga e um fiozinho de óleo só, de azeite que eu gosto de pôr e espalho bem e aí você deita em cima da gordura as sementinhas, você vai deixar uns 3 minutinhos no fogo médio, essas sementinhas vão começar a aquecer e começar a dourar. E aí, em seguida você joga os ovos e quando você jogar o ovo você tempera um pouquinho com sal e pimenta. Eu adoro pôr cúrcuma, né, que também é conhecido como açafrão da terra e agora ele está muito em evidência porque ele é, né, um antioxidante, anti-inflamatório natural, as pessoas estão falando muito do açafrão da terra, mas se você não tiver, pode usar açafrão, pode usar ou até não usar nada. O que tiver em casa, eu só ponho para dar uma cor extra ali no omelete, ele fica um alaranjado mais forte, né? E aí você espalha o ovo numa camada, ela vai ficar bem fininho e muito crocante, porque as sementes vão ficar bem tostadas, e aí você tampa um pouquinho com a panela só para dar tempo de cozinhar o ovo, a parte superior, que você não vai virar, e a hora que ela cozinhar, você só fecha o omelete, você fecha o círculo, né, ali faz aquele leque, né, que seria a primeira dobra, e já serve, ela fica ultra crocante, demora literalmente 5 minutos e é super saudável para a sua família. Então eu pensei bastante com carinho, eu falei, bom, vou levar uma receita que ela é a nossa inspiração, né? Trazer o trabalho de alguém que passou já pelo Tá na Mesa, atenda a demanda atual das pessoas de cozinha rápida e bem saudável e que elas consigam visualizar só através do áudio. Então é o 3, 2, 1, só para lembrar, são 3 ovos, 2 colheres de sopa de sementinhas variadas e 1 colher de sopa de farinha, só para dar aquela liga lá embaixo, a hora que você deita as sementinhas, deita a farinha junto e depois põe os ovos temperadinhos aí com sal e pimenta. Bom, eu vou aproveitar porque eu ganhei de um amigo sementes de abóbora e vou fazer essa omelete. Olha que coisa, eu que nunca tenho semente de abóbora em casa, fui brindado com esse mimo. Se você tiver cúrcuma, Arnaldo, põe porque ele intensifica bastante a cor e vai ficar um omelete bem bonito. Eu sou Arnaldo Lorensato e recebi hoje aqui no nosso estúdio virtual a empresária, cozinheira, professora Paula Riscala. Muito obrigado, Paula. Obrigada a você, Arnaldo, obrigado ouvintes e até a próxima. Para você que é fã da Virgínia como eu, fica a dica.
Quer ter todas as notícias sem sair de casa? Basta assinar nosso conteúdo no link vejasp.com/assine. Até a próxima sexta, um abração a todos.